Olá! Hoje continuamos a falar da Orestia de Ésquilo, agora na peça intermediária aqui da trilogia chamada Coéforas, tá? Mas para isso é importante que você assista ao primeiro vídeo que eu vou colocar aqui, onde a gente fala da peça Agamenon e também eu fiz ali uma introdução sobre toda a história dos descendentes de Atreus, dos Atridas, inclusive falamos também de Pélops, das maldições que foram passando de geração em geração, que é importante para a gente entender alguns dos acontecimentos aqui da Coéfora, tá? Ou da peça Coéforas. Portanto, fique ligado nisso, assista esse vídeo antes, tá? Porque assim você vai ter um entendimento muito maior do que a gente vai falar aqui. Portanto, falaremos agora sobre a peça Coéforas, a segunda peça da Orestia de Ésquilo. Pois bem, começamos então a falar da Orestia, mais precisamente sobre a peça Coéforas, tá? De novo, este é o livro que eu li, tá? É da Zahar, com tradução do Mário da Gamakuri, já bem conhecido aqui nas traduções de peças gregas, né, principalmente tragédias gregas. E esta versão do livro, ela possui as 3 peças em um volume só, tá? Mas eu achei melhor dividir em 3 vídeos, porque existem também volumes separados, e assim, se você lê o separado, você consegue achar aqui no canal e consegue entender ali qual foi a minha percepção, comparar com a sua, a gente discute e vemos o que entendemos nós dois. Portanto, qualquer coisa que eu disser aqui que você não concordar, escreva aí nos comentários. Qualquer coisa que eu disser que você concordar, também escreva nos comentários. E aí a gente vai discutindo aqui a respeito disso, beleza? Mas Coéforas começa como? Bom, ela começa imediatamente onde parou Agamenon, tá? Aqui a gente vai ver a Clitemnestra sofrendo ali de uma ressaca moral. E essa ressaca moral, ela vai levar a rainha a ter alguns sonhos, alguns pesadelos, melhor dizendo, tá? Então, para vocês lembrarem rapidamente, ela, junto com Egisto, assassinaram Agamenon e Cassandra assim que eles chegaram ali do cerco de Troia, da Batalha de Troia. Tá? Agamenon era o marido dela, Egisto é o amante dela, mas Egisto também é primo de Agamenon. Tá? E ele tinha ali um trabalho de vingança a fazer, que ele tinha jurado para o seu pai, Tiestes, que vingaria ali alguns atos que o pai de Agamenon fez contra Tiestes. Então ele, como filho, Egisto, como filho, ele vingou o seu pai na pessoa de Agamenon. Assim como Clitemnestra vingou a morte da sua filha Ifigênia pelas mãos do próprio pai Agamenon, um sacrifício para que aquela calmaria que se instaurava nos mares da Grécia, enviada por Ártemis, parasse, cessasse e eles conseguissem rumar para a guerra. Bom, ela tá, né, Clitemnestra tá com essa ressaca moral, né, tá ali com peso na consciência, uma nuvenzinha negra, e aí ela começa a ter pesadelos, tá? E um desses pesadelos é o seguinte, ela sonha que deu vida, né, que ela pariu uma víbora, uma cobra, e essa cobra estava se alimentando do seu seio, né, estava ali nutrindo, né, ela estava nutrindo a víbora de leite materno, e junto com o leite saía sangue em abundância. Ela começou a entender isso como um sinal e foi consultar ali o vidente, ali, o sábio, né, da cidade dela, de Argos. E esse sábio, né, esse vidente, ele vaticinou que, ó, isso aí não pode ser coisa boa, não. Provavelmente é Agamenon lá, que tá no além-vida e não tá gostando muito do que você fez, obviamente, ele foi assassinado. Então, se eu fosse você, eu levaria ali algumas oferendas à tumba dele, né, ao sepulcro dele, para tentar apaziguar essa fúria, antes que as próprias fúrias a procurem. E aí, entender as fúrias aqui é importante, tá? As fúrias são deusas muito antigas, né? Também são conhecidas como Eríneas. Eu já falei delas no vídeo anterior, eu já falei delas na trilogia tebana, inclusive você pode assistir aqui. Elas são responsáveis por vingar crimes contra o próprio sangue ou crimes de vingança. Então elas são deusas muito antigas, elas são provenientes ali do sangue de Urano, inclusive, para vocês terem uma ideia. Ela é mais antiga que Apolo, que Ártemis, que Atena, né? Então, elas são sempre invocadas
quando precisam de vingança de um assassino ou de algum assassinato, principalmente se for contra o próprio sangue. Então, com medo das fúrias, que eram implacáveis, Clitemnestra aceita ali a levar essas oferendas, e aí ela pede para Electra, sua filha, mas que também é tratada como serva dentro do palácio, levar essas oferendas até a tumba de Agamenon. A Electra, ela não vai sozinha, ela vai junto com as outras servas ali, que são conhecidas como coéforas, tá? Por quê? Porque elas vão compor o coro dessa peça. Então, o coro ali, que a gente vê em todas as peças, né, as tragédias gregas, principalmente, são compostos por algumas pessoas. Durante a apresentação, eu volto a lembrar, eram pessoas ali do próprio povo, né, da própria cidade, que eram chamadas para fazer parte da peça, até uma maneira de fazer o pessoal se envolver mais, né? Lembrando que a gente estava no alto ali da democracia ateniense, então era muito comum, né, o povo participar de muitas coisas, tá? E aí a Electra, então, ela vai até a tumba de Agamenon, junto com essas outras servas, né? A gente pode chamar de escravas também, tá? Do palácio, e vão levar ali as libações ou as oferendas até a tumba de Agamenon. Porém, junto com isso, em paralelo a isso, Orestes, o filho mais novo de Agamenon de Clitemnestra, que estava exilado na Fócida, na casa do tio dele, retorna para Argos. Por quê? Porque Apolo falou para ele que ele precisava vingar o assassinato, né, ou o assassínio do seu pai Agamenon. Então Apolo, o deus Apolo, ele incitou Orestes a voltar para Argos para vingar a morte do pai dele. Tá? Então notem que ele foi incitado por um deus. Ao passo que o que Electra está fazendo é fruto ou é resultado do sonho que Clitemnestra teve, que pode ter sido induzido por um deus também. Tá? Então olha como as coisas vão se encaminhando. Tá? Esses detalhes são importantes. Então ambos vão até a tumba de Agamenon, só que eles estão separados há muito tempo. Electra e Orestes são irmãos. Electra ficou como escrava no palácio. Orestes foi exilado desde criança na casa do tio, na Fócida, e ele retorna agora, depois de adulto. Então eles não se falam há muito tempo, tá? E ambos vão até a tumba de Agamenon, que é pai dos dois. Orestes, quando chega, ele vem com seu primo, né, que é inseparável, é companheiro dele desde que ele era criança, e ele deposita na tumba de Agamenon uma mecha do seu cabelo, que era uma libação tradicional, né, dos gregos ali, principalmente se fossem parentes. E ele percebe Electra chegando e as coéforas, né, todo aquele coro ali, as escravas trazendo as oferendas, e ele se esconde junto com o seu primo para que a Electra não visse ele ali, porque qual que era a interpretação dele? Eu vou me esgueirar ali até o castelo, mato os dois, tanto o Egisto quanto a minha própria mãe Clitemnestra, e dou no pé e ninguém vê. Então ele não queria se mostrar, porém quando ele vê a irmã dele lá na tumba, ele se compadece. Aí começa ali um certo joguinho, né, de gato e rato ali, de esconde-esconde, adivinha quem eu sou, né? E por fim a Electra descobre que é Orestes que voltou, eles ficam muito felizes em se ver. Então eles começam a confabular ali um plano para poder, de fato, assassinar Clitemnestra e Egisto. Notem que a gente está falando dos filhos planejando um assassinato da própria mãe. Assim como anteriormente, Agamenon sacrificou a sua própria filha Ifigênia. E que, em resultado disso, Clitemnestra assassinou o próprio marido. Então, olha a proporção dessa tragédia. Tá? E eles precisam fazer isso. Lembra que a gente falou daquelas desmedidas, né, no vídeo anterior, da híbris? Então, é sim ou sim. Tanto no caso de Orestes, ele precisa fazer isso sim ou sim, porque ele está sendo incitado por Apolo, sobre pena, inclusive, das fúrias o perseguirem. Então ele precisa fazer isso, ele não tem como escapar. Ele só precisa de um plano para poder executar, né? E ele está ali repleto, ele está envolto nesse espírito de vingança. Então notem que todos eles estão se vingando uns dos outros, alguns já conseguiram, tiveram sucesso nessa empreitada, e agora a empreitada do Orestes está em movimento, justamente para buscar uma certa justiça, a justiça dos homens, podemos dizer. Né, por meio dessas vinganças, tá? Muitas delas incitadas pelos próprios deuses. Então é nesse ponto que a gente está. E eles confabulam,
pede ali para Agamenon, né, no seu espírito, ajudá-los a concluir, né, esse plano. E assim eles pensam no seguinte plano: ó, a gente chega lá, eu, Orestes e o meu primo, a gente se fantasia aí de viajante, a gente diz que chegamos aqui para trazer a notícia de que Orestes morreu, e a hora que a gente tiver uma chance ali dentro do castelo, a gente vai ser recebido como hóspedes, né? A gente tem aqui a lei da hospedagem, eles vão nos receber, eles vão nos colocar para dentro do castelo, porque é uma tradição muito forte isso. Então a gente vai entrar no castelo, porém a gente precisa de alguma estratégia para pegar Egisto e Clitemnestra e assassinar os dois. Então eles confabulam esse plano e assim executam. Chegam no castelo, ali mascarados, né, com um pano no rosto para disfarçar, né, disfarçados, e conseguem entrar no castelo como viajantes e como mensageiros da morte de Orestes. Quando Clitemnestra sabe disso, ela meio que se compadece ali, poxa, meu filho morreu, mas a gente percebe que não tem ali um sentimento muito forte, tá? Por quê? É uma mãe que não vê o filho há muito tempo, né? Ela passou por poucas e boas também, ela é uma vilã nessa história. Então, acho que até de propósito, o Ésquilo não colocou muito sentimento ali nela nesse momento, para que também a peça tivesse o seu ápice ali, quando Orestes conseguia assassinar a própria mãe. E nesse momento, o que que eles fazem? Orestes, ele tinha ali uma ama, né? Uma ama de leite, uma pessoa ali, ele tinha uma serva, né? Que o ajudava quando criança e tudo mais. Então ele reconhece ela, e depois de um joguinho ali, ela também reconhece ele. E Clitemnestra pede para que Egisto volte ao castelo para que ela dê a notícia de que Orestes morreu. Mas o pensamento que a gente pode ter é o seguinte, ó, ela quer avisar que, ó, seus problemas acabaram, Orestes nunca mais vai voltar para tirar o trono de você, então sinta-se feliz e tranquilo, porque nossa vingança se concluiu, né? A gente conseguiu o que queria, nós somos aqui o rei e a rainha de Argos e não temos problema nenhum. Manda chamá-lo, mas que venham também a sua guarda pessoal. E por meio dessa sua ama, né, o Orestes ele convence ela a mudar essa mensagem. Então essa mensagem que vai para o Egisto é para ele vir correndo, mas não precisa da sua guarda porque não tem perigo nenhum lá. Então ele vem sozinho. E o que acontece? Quando ele chega, Orestes se mostra inclusive o manto que foi usado para prender Agamenon durante o esfaqueamento ali que ele sofreu, né, durante o assassinato. E Clitemnestra se assusta, Egisto se assusta. A mãe ainda tenta convencer o filho, dizendo que ele mamou do seu seio, né, que ela o alimentou, mas nem isso é suficiente para conter ali a fúria de Orestes e ele acaba assassinando os dois. Então, o filho mata a mãe e o amante da mãe, ambos responsáveis pelo assassinato de Agamenon, pai de Orestes. Assim, Orestes se sente vingado, Electra se sente vingada, porém, esta é a peça do meio. Tá? A gente está falando de Coéforas, essa aqui. Ó. Não pode acabar assim. E logo após o assassinato, o que começa a acontecer? Orestes começa a ficar perturbado imediatamente. E ele começa a visualizar, a ver as fúrias. Então as Eríneas são invocadas e elas chegam assim que Orestes mata a própria mãe. Como se elas já soubessem ali do que fosse acontecer, né? Então eu lembro de novo, tudo que acontece tem um dedo de algum deus. Ártemis que põe uma calmaria, Zeus que escolhe o Atreu como rei lá atrás, o próprio Apolo que incita Orestes. Então a gente vai vendo como os deuses eles vão escrevendo ali o destino de todos esses heróis aqui dos quais a gente está falando. Então, nesse caso, as fúrias já aparecem e começam a atormentar Orestes. E o que que Orestes tem que fazer? Ele precisa fugir delas. Né? Ele precisa escapar, porque senão ele vai ser pego por elas e elas moram no Tártaro. Muito provavelmente elas vão levá-lo até o Tártaro, que seria algo como o inferno aqui para nós ocidentais. E ele precisa fugir disso, ele não quer. E essa peça acaba aqui. Né? Então, Orestes conclui a sua missão, ele mata a própria mãe, vinga o seu pai, mata Egisto, vingando ali todo o assassinato que foi feito contra Agamenon, e agora está sendo perseguido pelas fúrias. Mas eu gostaria de ressaltar de novo, para que vocês prestem atenção que todos esses personagens eles foram se vingando para fazer a justiça que eles acreditavam que era
a correta. Todos eles fizeram justiça com as próprias mãos para poder se vingar de algum ato e trazer, de fato, a justiça ali que eles acreditavam que poderiam trazer. Então, notem essa palavra e notem esses comportamentos. Por que eu estou falando isso? Porque a próxima peça, Eumênides, a gente vai chegar no ponto alto, a gente vai chegar no clímax do que seria a justiça, inclusive a justiça moderna que a gente conhece hoje, já dando um certo spoiler aí. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada o próximo vídeo, que será sobre as Eumênides, ok? Eumênides, a gente já falou dela também nesse vídeo aqui, ou delas, nesse vídeo que fala sobre Édipo em Colono, né, onde ele vai até o santuário das Eumênides, beleza? Então, se você ver lá, você já vai entender um pouquinho do que eu estou falando aqui. Perfeito, meu colega e minha colega. Então, a gente fica por aqui. Esta é a peça Coéforas, parte, né, da Orestia de Ésquilo, e não perca o próximo vídeo, onde a gente vai falar das Eumênides. Então, por enquanto, eu só peço o seu like, o seu compartilhar, o seu comentário. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque assim você vai ativar as notificações e vai receber notificações a respeito dos vídeos que a gente coloca. Siga a gente no Instagram também, é o primeiro link aqui embaixo. E eu vou deixar também o link para todos os livros que eu citei, para esse livro, obviamente, aqui embaixo na descrição. Lembrando que se você comprar através desses links, você ajuda bastante o canal, porque assim a gente ganha ali alguma porcentagemzinha em cima da sua compra. Lembrando também que o valor da sua compra não vai subir em nada, é só uma participação que a Amazon nos dá. Feito? Meu muito obrigado, fico por aqui, Eduardo Kassab, um amante da tragédia grega, flutuando do nada a lugar nenhum, nesse pálido ponto azul. Fui.